pessoal! Bem, bem-vindos à aula de hoje, tá? Nosso tema é o capítulo 14, a gente vai falar das leis ponderais da química, tá bom? Então, nesse momento, se você ainda não está com o seu caderno, é o momento de você pegar o caderno, um lápis, uma caneta que seja, para fazer as anotações da aula, tá? Hoje eu trouxe aqui de novo o quadro de apoio, que vai facilitar o nosso entendimento, tá bom? Então, de novo, capítulo 14, leis ponderais da química. São duas leis, lei de Lavoisier e lei de Proust. Já vou falar sobre elas. E eu vou fazer o seguinte, em vez de dar o tempo de vocês fazerem os exercícios sozinhos, eu vou já chamá-los, vou dar uns meia horinha para vocês verem esse vídeo com calma, fazer as anotações. Depois eu já vou chamar todo mundo para o Zoom, para a gente poder fazer os exercícios em conjunto e aí poder tirar as dúvidas já ali na hora, tá bom? Então, a gente vai fazer os exercícios juntinhos em conjunto. Então, façam as anotações de vocês aqui agora, para já carregar qualquer dúvida para a aula, tá bom? Deixa eu pegar aqui o meu giz e vamos lá. As leis ponderais, elas são um marco para a química, porque elas são super importantes para a gente entender a reação. Mas vocês vão observar que elas não são muito distantes do que a gente já consegue entender por reação química. Acho que nesse ponto a gente já entendeu os princípios básicos da reação. Mas aqui a gente já estuda as leis com seus respectivos nomes e para a gente entender a teoria por trás disso, tá? A primeira lei que a gente vai ver é a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier também é chamada de lei de conservação de massa, tá? O nome já ajuda bastante. A lei de Lavoisier diz o seguinte, que o somatório das massas dos reagentes é igual ao somatório da massa do produto. Por quê? Vocês provavelmente já ouviram a célebre frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse enunciado mais filosófico, mais bonito, de um princípio básico da lei de Lavoisier. Na natureza, no sistema fechado, se você faz uma reação química, o somatório da massa do reagente, que são as substâncias iniciais, as substâncias que dão início à minha reação química, são os reagentes. No caso, eu tenho um reagente genérico, chamei de A e B, tá? É igual ao somatório das massas que você tem no produto, que são as substâncias formadas, são as substâncias geradas, produzidas em uma reação química. Nesse caso, C e D. Por que as massas se conservam? Por um princípio lógico. A gente não destrói matéria, a gente não cria matéria, certo? A matéria ela vai sofrer transformações. Uma reação química não é uma transformação de uma substância. A gente não cria matéria ao longo de uma reação química, a gente não destrói matéria ao longo de uma reação química. Se a gente não cria, se a gente não destrói matéria, a gente não tem por que ter a alteração da massa total. Matéria não é aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Se a gente não destrói matéria, não tem uma diminuição da massa ao longo da reação. Se a gente não produz matéria, não tem um aumento de massa na minha reação, tá? Então, o princípio da conservação de massa se baseia nisso. Se a gente não cria matéria, se a gente não destrói matéria ao longo de uma reação química, então o somatório das massas nos reagentes tem que ser igual ao somatório das massas no produto. Vamos lembrar aqui, se você tem dúvida ainda, e olhar para uma reação que é reagente, que é produto, reagente vem antes da seta, produto vem depois da seta. Substância reagente é a substância inicial, produto é a substância formada. Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, seja quantos reagentes, 1, 2, 3, 4, 5 e vários produtos formados na reação, tá? Não tem limite, tudo bem? 2 reagentes podem formar um produto, 1 reagente pode dar origem a 2 produtos, por aí vai, tá? Aqui na minha reação, então, na minha lei de Lavoisier, como é que eu posso identificar isso? Né? Como é que a gente pode aplicar esse conhecimento? É o seguinte, se eu tenho 5 gramas da substância A e eu tenho 15 gramas da substância B, eu tenho no total 20 gramas. Concorda comigo?
Se eu tenho 5 gramas de substância A e tenho 15 gramas de substância B, eu tenho, portanto, 20 gramas de massa total nos reagentes. Tá bom? Vamos supor que eu digo para você que o produto C, um dos produtos formados, possui massa 12 gramas. Você aí consegue me dizer qual é a massa de D? Como é que eu vou saber a massa de D, Carol? Então é o seguinte, soma da massa do reagente tem que ser igual à soma da massa dos produtos, certo? Se a soma dos meus reagentes em massa eu chego em 20 gramas, significa que a soma da massa dos produtos também tem que dar 20 gramas. Se eu já tenho 12 gramas de C, para chegar a 20, eu preciso de quantos gramas? De 8 gramas de D. 8 com 12, 20. Tá bom? 20 gramas é o somatório das massas dos reagentes, 20 gramas é o somatório da massa dos produtos. Tá? E assim a gente consegue entender esse raciocínio. Tá? E aí a gente consegue brincar com a reação assim. Dou a massa dos produtos e peço qual é, então, a massa que está faltando nos reagentes e por aí vai. Tá? Então, a lei de Lavoisier, o que é importante para a gente? Que dentro do meu sistema, Lavoisier deu o seu enunciado é essa frase que define a sua lei, se baseando no sistema fechado. No sistema fechado, o somatório da massa dos reagentes é igual ao somatório da massa dos produtos. Mas a gente pode abrir isso pensando na Terra como sistema. Então, eu tenho o somatório das massas dos reagentes é igual ao somatório das massas dos meus produtos. Beleza? Tudo bem? Lei de Lavoisier, tá? Se você não entendeu a lei de Lavoisier, pausa o vídeo, volta para o início e olha de novo essa lei, tá? Vai por pedaços, tá bom? O principal aqui é entender, de novo, que a soma das massas de todos os meus reagentes deve ser igual à soma da massa de todos os meus produtos. Massa de reagente e massa de produto tem que ser igual, tá bom? Não pode dar diferente, se dá diferente vai contra a lei de Lavoisier, que é uma lei ponderal da química, é um princípio básico que rege as reações químicas, tá? E aí vamos olhar a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes, tá? As duas leis levam os nomes dos pesquisadores, dos cientistas, né, que fizeram seus enunciados, que efetivamente colocaram para a comunidade científica e enunciaram essas leis. Tá? Então, proporção constante leva o nome da lei de Proust, conservação de massa leva o nome da lei de Lavoisier. Tá? Então, olhando para Proust agora, a lei de proporcionalidade já dá uma ideia de proporção. Diz a lei de Proust que dois elementos vão se combinar na mesma proporção para formar uma substância composta. Tá? Então, uma substância composta ela é formada sempre pela mesma proporção dos elementos. Tá? O que isso quer dizer? Vamos lá. Eu tenho aqui a minha reação, que é a reação da água. Repare que ela não está balanceada. Tá? Hidrogênio, que é o H2, mais oxigênio, que é o O2, dão origem à minha molécula de água, certo? Esse 18 gramas que está embaixo é a massa da molécula de água. Como é que eu sei que a massa da água é 18? Olhando a minha tabela periódica, eu tenho os valores das massas atômicas. A gente já estudou atomística, já sabe como é que é calculado a massa de um átomo, né? É o número de prótons mais o número de nêutrons dentro do seu núcleo. Na verdade, a massa que a gente encontra na tabela periódica, ela é uma média das massas dos isótopos daqueles elementos encontrados na natureza. Se você não entendeu o que eu falei, massa do átomo. Isótopo são todos aqueles átomos do mesmo elemento químico, mas que têm massas diferentes. Por exemplo, 14, tem o carbono 14 e o carbono 12. O carbono 12
é o mais abundante, 98% do carbono encontrado na crosta terrestre é carbono de massa 12. Mas eu também tenho o carbono de massa 14. Então, quando você olha a tabela periódica, a massa do carbono é 12, alguma coisa, porque é uma média ponderada dessas massas dos isótopos. Ponderada porque depende da quantidade desse elemento na crosta terrestre, tá? Então, enfim, a massa atômica que você encontra na tabela periódica, ela é uma média ponderada de todos os isótopos que você encontra daquele elemento na natureza, tá? Ou é produzido de maneira sintética. Essa massa, ela é tabelada, eu não preciso gravar. Eu vou olhar onde? Vou olhar a tabela periódica. Mas eu vou encontrar a massa da água? Eu vou encontrar água na tabela periódica? Não. O que eu encontro na tabela periódica? A tabela periódica é a tabela periódica dos elementos. Eu encontro elementos, eu não encontro substâncias, tá? Então, quem eu encontro na tabela periódica? Eu encontro oxigênio, eu encontro hidrogênio, tá? Hidrogênio, massa 1, oxigênio, massa 16. Mas eu tenho quantos hidrogênios aqui? 2. 2 vezes 1, porque a massa de cada hidrogênio é 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais a massa do oxigênio, que é 16, totalizando 18. A massa de uma molécula de água é de 18. A massa eu encontro, portanto, 18 aqui. A gente ainda não trabalhou a unidade de mol. Então, vamos trabalhar aqui com grama, que fica mais fácil. 18 gramas é o que eu encontro na água. Beleza. Qual é a proporção da molécula de água? Qual é a proporção entre os meus elementos? Para cada 1 grama de hidrogênio, eu tenho 8 gramas de oxigênio, certo? A minha proporção é 1 sobre 8. 1 grama de hidrogênio para cada 8 gramas de oxigênio. A minha proporção é uma relação de massa, não é uma proporção de quantidade de átomo. Como assim? Tá vendo que a proporção é 1 para 8? Eu não tenho aqui 16 oxigênios para minha proporção ser 1 para 8. Eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Essa proporção aqui é uma proporção da massa, porque eu tenho 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio, né? Simplificando isso, eu tenho então a proporção de 1 para 8. 1 grama de hidrogênio para cada 8 gramas de oxigênio. E essa é a proporção em massa da água. Tem que ser assim para formar a substância água, tá? Por isso que vem então a minha lei das proporções constantes, ou a lei de Proust, ou a lei da minha proporcionalidade, tá? A minha substância composta, ela é formada pela mesma proporção em massa dos meus elementos, das minhas substâncias simples, tá? Então, uma substância composta, ela segue uma proporção das substâncias simples que a formam, tá? Então, eu tenho aqui a proporção entre hidrogênio e oxigênio, tá bom? Lei de Proust vai dizer a minha proporção. Eu tenho que sempre seguir a mesma proporção em massa para formar a minha substância, tá? E a lei de Lavoisier é a lei de conservação de massa. Somatório da massa do reagente é igual ao somatório da massa do produto, tá bem? Eu espero que vocês tenham feito todas as anotações. O conteúdo, amados, não é extenso. A gente viu 2 leis ponderais, que são efetivamente as 2 leis ponderais da química. E a gente precisa do conhecimento de reação química para poder entender, tá? Então, se alguém ainda tem dúvida de reação química, aproveita o encontro do Zoom para tirar, para a gente poder seguir, para depois aprender um pouquinho e começar a aplicar massa com coeficiente estequiométrico e aí elaborar um pouquinho mais de nossos cálculos, tá? Mas por hoje é isso aqui, por hoje é só. Então termine as anotações, daqui a pouco a gente se encontra no Zoom, tá bom?